Vamos aos fatos aqui, irmãos, que estamos vendo. Primeiro ponto. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus Pai por vós, irmãos amados, pelo Senhor, porque Deus os escolheu desde o princípio para a salvação. Primeiro fato que estamos vendo. Deus, ele escolheu um povo. Isso está claro, não tem nenhuma discussão. Mas qual foi a causa, a razão, o motivo, o que levou Deus a escolher esse povo? Na teologia existem duas visões concorrentes. A primeira é chamada de eleição condicional. O que é que a eleição condicional diz? A eleição condicional diz que a escolha de Deus foi baseada numa atitude do ser humano. Que atitude é essa? Ter fé. O movimento arminiano, então, tem algumas bases para afirmar isso. Primeiramente, 1 Pedro 1 e 2. O que é que diz 1 Pedro 1 e 2? Voltemos para lá, pode ir, Samuel. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação para a obediência à aspersão do sangue. O que estamos vendo aqui nesse texto? Estamos vendo que esse texto, por mais que seja usado por eles, ele não pode ser usado assim. Por quê? Por que causa, motivo, razão e circunstância? Porque a presciência aqui, mesmo sendo numa possibilidade, a mera previsão de Deus do futuro, ainda assim, ela gera a obediência. E não, a presciência aqui, a eleição, se dá pela presciência, ela gera a obediência. E não ela é gerada pela obediência. Então, se aqui tivesse eleito segundo a presciência de Deus, em santificação do Espírito, pela obediência que vocês tiveram, esse texto poderia ser usado como uma base para a eleição segundo a presciência somente. Porque aqui a obediência faria Deus conhecer e escolher. Mas o que nós temos aqui é a ordem inversa. Os eleitos, eles foram alvo da presciência de Deus. O que é a presciência de Deus? A presciência de Deus é o ato de Deus anteriormente escolher ser íntimo de um povo. Não fala a respeito de conhecimento do futuro somente nesta passagem. E este ato de Deus escolher ser íntimo de um povo gerou na vida deles santificação e obediência. Então, não é por serem obedientes que são eleitos, mas o fato de serem eleitos gera a obediência. A obediência é uma consequência da eleição e não uma causa. Romanos também vai expressar exatamente esta ideia. Vamos voltar para lá. Romanos 8 e 28. 8 e 29, perdão. Diz assim: porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem do seu Filho, e não por serem. Deus, ele não predestinou pessoas por estarem nessa condição. Não é que ele conheceu pessoas nesta condição e assim os predestinou, mas ele anteriormente planejou, predestinou pessoas para estarem nesta condição. Então, irmãos, isso aqui é claro, é claro. Então, esse simples fato já quebraria a ideia da eleição pela presciência, porque rompe com a base desta doutrina. Quebra a base, porque os textos que parecem indicar que Deus escolheu baseado num conhecimento, trazem esse conhecimento não como se baseando em algo que os eleitos fizeram, mas como gerando algo na vida dos eleitos, e este algo é a obediência e a conformidade com a imagem de Cristo. Ok? Deu para entender bem esse ponto? Então, não é por serem a imagem, conforme a imagem do Filho, mas é para. Não é por, é para. Isso faz total diferença. Lidando com os argumentos, retornando àquele ponto, nós vimos que os arminianos dizem que Deus ele tem que ter escolhido baseado na fé humana, porque senão isso não seria conveniente com o fato de indicar que Deus ele quer que todos sejam salvos. E aí eles fazem uma confusão entre o desejo de Deus e a vontade de Deus. Vamos abrir aqui a nossa Bíblia em Gênesis capítulo 4, para que isso fique bem claro
que na Bíblia existe uma diferença entre esses dois conceitos. Gênesis 4. Tem aqui a história do maior genocida da história. O homem que matou 1/4 da população mundial. Então, aqui relata o fato de que eles trouxeram ofertas ao Senhor, e a oferta de Caim é rejeitada, ao passo que a de Abel, não. Então, começa a se criar no coração de Abel uma inclinação e um desejo por matar, de Caim, uma inclinação e um desejo por matar Abel. E o que Deus diz aqui é significativo para a gente ver essa diferença de conceitos na Bíblia. Olha o que nós temos aqui. Se procederes bem, no versículo 7, se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado está à porta. O teu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Nós temos duas coisas aqui no interior de Caim. Uma é o desejo. E o que é que Caim tinha que fazer com o desejo aqui? Dominar. E qual seria o instrumento interior utilizado por Caim para dominar o seu desejo? A sua vontade. Então, na Bíblia, existe uma diferença de conceitos entre desejo e vontade. Então, Deus pode desejar que todos sejam salvos, sem que necessariamente essa seja a sua vontade. Vamos ver isso mais claramente na pessoa de Jesus, para que tudo fique claro. Vamos para a pessoa de Jesus aqui, o texto é Mateus 26. 26 e 39. Vamos ler esse texto. Eu inicialmente introduzi esses pontos para enfatizar mais agora. Diz assim: adiantando-se um pouco, prostrou-se. Quem foi que prostrou-se aqui nesse texto? Jesus. Sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia que não seja como eu quero, mas como tu queres. Quem é que está falando aqui? Jesus é o quê? Jesus queria aquelas dores que viriam, mas era a vontade dele? Era a vontade que aconteceu. Então existe uma diferença entre o desejo e a vontade. Então o fato da Bíblia afirmar que Deus deseja que todos sejam salvos, não implica que Ele vai salvar todo mundo. E a consequência óbvia disso é que existe um inferno, que vai ser bem povoado. Então, a vontade soberana de Deus, que governa todas as coisas, ela tem elementos de concordância com o seu desejo, e muitas, mas nem sempre. O desejo de Deus, que é sempre benevolente, ele vai ser a característica geral da sua vontade para toda a história. Então, o argumento arminiano de que o fato de Deus desejar que todos sejam salvos implica que Deus não pode ter escolhido alguns, não é coerente. Porque eles estão confundindo desejo com vontade. E a vontade de Deus não é que todos sejam salvos. Porque todos não são salvos. Porque quem é que pode resistir à vontade de Deus? Ninguém. Sim, Marla, você ia falar? Não, é só para complementar, que seria contraditório, né? Deus, por exemplo, se ele salvasse todo mundo, o inferno seria inútil, então não teria sentido. Por isso que, infelizmente, alguns não serão salvos e serão por fora. Sim. E aí, ainda tem aquele argumento deles que se Deus chama todo mundo, como é que todos não podem ir? A resposta é que Deus não chama todos. Ele chama os seus que estão em todos os lugares. Por exemplo, você chega nessa sala e diga assim: meu amor, venha cá. Eu estou falando com o Felipe? Estou falando com o seu Zé Maria? Há alguns dias, né, Zé Maria? Alguns dias eu posso até estar falando com o seu. Normalmente não. Estou falando com a Camila. Eu posso gritar para todos, mas a minha mensagem teve um alvo específico. Então, o fato de Deus falar para todos só implica que os eleitos estão em todos os lugares, inclusive aqui em Morada Nova. Isso é claro na Escritura. Mas ainda falta um elemento para a gente compreender de fato essa verdade. Vamos agora para o próximo ponto, a eleição incondicional. Deus escolheu um povo para a salvação. Essa escolha se baseou no quê? Já vimos que não foi numa mera observação prévia de quem creria. Então, qual a causa? A doutrina da eleição incondicional
compreende que a base da escolha divina é a livre vontade de Deus. Ou seja, o ser humano não apresentou nenhuma virtude ou causa em si mesmo para que fosse eleito, mas a eleição é uma obra da graça, um fruto do beneplácito da vontade de Deus. Vamos para Efésios capítulo 1, ver isso claramente. Se você ainda ficou com algum resquício lá de 1 Pedro 2, agora você vai ver claramente como Deus escolheu um povo, sim. Por quê? Termo simples, que Ele quis. Efésios 1, 4 a 11, vai dizer o seguinte: assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele e em amor, nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo qual foi a base disso tudo, o beneplácito, a permissão da sua vontade, porque Ele quis, para o louvor da glória de sua graça, Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensão da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, inclusive a eleição. Qual é a base? Conforme o conselho da sua vontade. Então, a causa de Deus ter escolhido um povo foi a sua livre vontade. A livre vontade de Deus foi a causa dele ter escolhido um povo. Os cânones de Dort, eles vão deixar isso bem claro. Eu gostaria que algum irmão lesse esse trecho aí. É um pouco longo, mas leia tudo. Vamos ver, depois vamos fazer alguns apontamentos. Algum irmão lê bem alto aí. Esta eleição é o imutável propósito de Deus, pelo qual Ele, antes da fundação do mundo, escolheu um número grande e definido de pessoas para a salvação, por graça pura. Estas são escolhidas de acordo com o seu soberano bom propósito de sua vontade, dentre todo o gênero humano, decaído pela sua própria culpa de sua integralidade original para o pecado e perdição. Os eleitos não são melhores ou mais dignos que os outros, porém envolvidos na mesma miséria dos demais. São escolhidos em Cristo, quem Deus constituiu desde a eternidade como mediador e cabeça de todos os eleitos e fundamento da salvação. E para salvá-los por Cristo, Deus decidiu dá-los a ele, os eleitos a Cristo, e efetivamente chamá-los e atraí-los à sua comunhão por meio da sua palavra e do seu Espírito. Em outras palavras, Ele decidiu dar-lhes verdadeira fé em Cristo, justificá-los, santificá-los e depois, tendo-os guardados poderosamente na comunhão de seu Filho, glorificá-los finalmente. Deus fez isto para a demonstração de sua misericórdia e para o louvor da riqueza de sua gloriosa graça. Como está escrito, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito, o bom propósito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. E em outro lugar, e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Romanos 8:30 e o outro é Pode continuar. Então, mais. Esta eleição não é baseada em fé prevista, em obediência de fé, santidade ou qualquer boa qualidade ou disposição, que seria uma causa ou condição previamente requerida ao homem para ser escolhido. Mas a eleição é para a fé, obediência de fé, santidade, etc. Eleição, portanto, é a fonte de todos os bens da salvação,
de onde procedem a fé, a santidade e os outros dons da salvação, e finalmente a própria vida eterna com seus frutos. É conforme o testemunho do apóstolo, ele nos escolheu, não por sermos, mas para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Aí, continua aqui? Continue até o final da citação. Multidão inteira, Oi? ela começa assim: multidão inteira de pecadores para ser sua propriedade. Está faltando uma coisa. Ah, tá faltando um pedaço, será? Ah, tá faltando um pedaço, será? Porque tem aqui: a causa desta eleição graciosa é somente o bom propósito de Deus. Esse bom propósito não consiste no fato de que, dentre todas as condições possíveis, Deus tem escolhido certas qualidades ou ações do homem em condição para a salvação. Mas esse bom propósito consiste no fato de que Deus adotou certas pessoas dentre a multidão inteira de pecadores para ser sua propriedade, como está escrito: ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal, e já fora dito a ela, Rebeca, o mais velho será servo do mais moço, como está escrito: amei Jacó, porém aborreci Esaú. E creram todos que haviam sido destinados para a vida eterna. Concordamos com esse documento aqui, irmãos, quando ele afirma que a base para a eleição é a vontade livre de Deus. O Senhor escolheu um povo porque, em sua misericórdia, assim o quis, e sem nenhuma outra razão que não essa. Não houve uma condição, um pré-requisito para que alguém fosse eleito, mas Deus escolheu quem Ele quis. Deste modo podemos estabelecer que a eleição ela é um ato incondicional de Deus. O que é que nós estamos vendo aqui claramente? Nós estamos vendo aqui, irmãos, é que Deus ele escolheu um povo, e a única base para essa escolha de Deus foi o seu próprio querer. Então, imaginemos que aqui tem 10 eleitos: Cláudio, Marla, o Edson Ivo, o Castilho, o John, a dona Maura, o seu Zé Maria, a dona Vânia e o Samuel. Não tem nem quantos foram. Por que essas pessoas foram eleitas? Porque Deus quis. Olha aqui o que nós estamos vendo aqui, irmãos, nessa doutrina. O foco da salvação, o foco na salvação, melhor, ele não é o que eu faço, o que eu fiz. Ele não é o homem, mas é Deus. Todos os que Deus escolheu serão salvos. Todos os que foram destinados para a vida eterna vão crer. Não existe uma pessoa que tenha sido escolhida por Deus que não crerá. E a base desta escolha de Deus é sua vontade. Não foi uma previsão que Deus fez do futuro, não foi qualquer outro elemento, foi sua vontade. E agora vamos aparar algumas arestas aqui para que tudo fique mais claro. A doutrina da eleição incondicional produz alguns questionamentos importantes. O primeiro questionamento, e o mais óbvio, é: será que é justo? Ou melhor, será que é injusto Deus escolher apenas algumas pessoas? Por exemplo, temos aqui um grupo de umas 20 pessoas. 10 foram escolhidas. Deus é justo fazendo isso? Sim ou não? Por que ele é justo? Pronto. Imagina que eu tenho aqui R$100. Eu dou R$100 para a dona Margarida. O que é que a senhora pode dizer, dona Margarida, depois de ganhar esses R$100? Obrigado. Mas o Felipe, ele pode reclamar comigo, porque eu dei para você e não para ele? Ele não pode não. Por quê? Porque nem você nem ele estão merecendo. E é meu. Então não existe injustiça da parte de Deus no fato dele escolher um povo dentre os demais povos. Abra suas Bíblias lá em Romanos 9 e leia o versículo 14 e 15. Romanos 9, 14 e 15. Alguém, por favor, lê esse texto?
Pronto. Irmãos, a salvação, ela não é composta por um Deus implorando que pessoas cheguem até Ele. A salvação, ela não é composta por uma situação em que um Deus fica implorando diante de pecadores para ser aceito. Mas a salvação é o ato de um Deus soberano exercendo misericórdia com um povo que não merece. Irmãos, é essa a virada de chave que as doutrinas da graça trazem para a nossa mente. Porque a gente começa a compreender o Evangelho não mais como um elemento subjetivo na nossa sociedade. Então a gente pode pregar o Evangelho, algumas pessoas crerão, outras não. A gente fala aqui, tem gente que tem abuso da gente. Não. O Evangelho não é assim, não. O Evangelho ele tem um alvo específico. Deus ele projetou de modo específico que um povo seria salvo. E o povo que ele escolheu vai ser salvo. Isso implica também que você não deve criar um perfil de quem pode ou não ser salvo. Então, se tem um empresário aqui em Morada Nova, o cara tem 10 milhões na conta dele, é bom de evangelizar esse cara aí, porque ele tem uma moral elevada, ele é douto, tem um conhecimento elevado, então eu posso evangelizá-lo porque ele vai crer. Mas tem um estuprador, um cara que vive nas ruas, por que eu vou perder tempo evangelizando essa pessoa? Irmãos, isso quebra completamente a nossa expectativa de quem é que pode chegar até Deus. A gente não sabe mais, porque Deus ele escolheu um povo e o seu povo crerá. Pode ser um empresário, pode ser um ex-traficante, o seu povo crerá. Abra sua Bíblia lá em Romanos capítulo 1 para que a gente enfatize bem esta verdade. Uma referência você pode anotar aí se tiver com alguma caneta. Romanos não, 1 Coríntios, perdão. 1 Coríntios capítulo 1, você pode anotar se tiver com caneta, porque ela é importantíssima. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 26 a 29. Então, só esses versículos que a gente leu agora, a pergunta é: a injustiça da parte de Deus? E a resposta apela para a misericórdia. Então traz muito bem isso que você falou, né? Assim, de que se fosse uma questão de Deus aplicar unicamente a sua justiça, todos os homens estariam condenados. Mas Deus escolheu aplicar a sua misericórdia no seu povo. Muito bem. Eu acho que quando o senhor leu naquela em Romanos 9, 18, assim, o trecho quando ele vai para o vaso, não sei se é que eu entendo melhor, como é que o vaso vai reclamar uma coisa do leiro, né? Exatamente. Como é que nós podemos falar sobre Deus que criou todas as coisas? Então ele escolhe quem. Pronto. Mas olha aqui, quem ele escolheu? Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo, as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Irmãos, Deus, Ele não escolheu os melhores. Ele escolheu a cada um de nós, mesmo que nós não fôssemos os melhores, para Ele fazer uma obra na nossa vida, para que nos tornássemos melhor, a imagem do seu Filho. Irmãos, a eleição é uma doutrina doce, a eleição é uma doutrina maravilhosa, porque aqui nós vemos que Deus escolheu cada um de nós, em meio às nossas malignidades, em meio aos nossos pecados. Ele escolheu cada um de nós para nos amar. O Evangelho, irmãos, observe que mudança nós estamos tendo aqui na percepção do Evangelho. O Evangelho, ele não é uma mensagem qualquer, jogada ao vento, aí em que a gente diz: Jesus ama você, venha para a igreja, dê o dízimo e seja feliz. Não, o Evangelho não é isso não. O Evangelho é uma carta de amor, que tem o nome de quem envia e que tem o nome de quem é que deve receber. Deus escolheu um povo especificamente para amar. Se você está aqui hoje com fé em Cristo, não ache que essa sua fé começou no dia que alguém foi fazer um estudo com você. Não ache que essa sua fé começou no dia que você veio aqui nessa igreja pela primeira vez. Não ache isso não. Porque a sua fé, ela foi projetada antes do seu bisavô nascer. Antes do mundo ser mundo. Na eternidade passada,
Deus já escolheu lhe amar. E esse amor de Deus, ele não foi baseado na sua performance nesse mundo. Não foi porque você seria um cara legal, não foi porque você seria alguém espiritual, não. Você não tinha feito nada. Ele já escolheu lhe amar. O Evangelho, ele muda de direção. E ele deixa de apontar para você e começa a apontar para esse Deus que lhe amou e que é por isso que você está aqui. E aqueles que ele não escolheu, ele está sendo injusto com isso? Não, porque eles não mereciam. Nem nós merecíamos. A gente tem que ser admirado ele ter nos escolhido, sabendo o quão mal somos. Mas você, será que você é um eleito? Você é um eleito? Seu Zé Maria foi, lá na Betânia. Mas você é um eleito? Como é que eu posso saber que eu sou um eleito? A Bíblia nos apresenta algumas marcas dos eleitos. Número 1. O eleito é alguém que busca verdadeiramente Deus. Romanos 10:13 vai dizer o quê? Romanos 10:13 vai dizer... Pronto. Irmãos, isso aqui, invocar o nome do Senhor é uma coisa que só os eleitos podem fazer. É impossível que alguém que não seja eleito invoque o nome do Senhor verdadeiramente. Ele pode até invocar as bênçãos do Senhor. Ele quer a família estabilizada que a fé proporciona. Ele quer o crescimento financeiro que as igrejas prometem. Mas invocar o nome do Senhor para ter um relacionamento com Ele é uma coisa que só é possível aos eleitos. Então, se você invocou o nome do Senhor verdadeiramente, precisa ter medo de ser um eleito. Será que eu sou um eleito? Invocou? Invocou verdadeiramente. Outra característica, em 1 Tessalonicenses vai dar algumas características dos eleitos. Outra característica, um eleito, 1 Tessalonicenses 1, 4 e 5, vai demonstrar que um eleito é alguém que experimenta de modo prático e intelectual o poder do Evangelho. 1 Tessalonicenses 1, 4 e 5 diz: reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso Evangelho não chegou a vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Então, o eleito é alguém que experimenta de modo prático e intelectual o Evangelho. Um eleito, ele não vai ser salvo simplesmente por ter uma vida correta, mas ele vai ser salvo por ter uma mudança de vida que é fruto de uma mente transformada. Ele vai ter uma mudança de vida que é baseado numa convicção correta de quem Deus é. Então, o eleito, ele vai crer no Evangelho, nos termos do Evangelho, entendendo de modo exato o que é o Evangelho. Além disso, um eleito é alguém visivelmente transformado pelo Evangelho. Versículos 6 a 8 vão dizer isso. Pode passar. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muitas tribulações, com alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Então, um eleito é alguém visivelmente transformado pelo Evangelho. Não tem como alguém ter sido eleito e viver uma vida depravada depois de se encontrar com Jesus definitivamente. Não tem como alguém ser eleito e morrer em meio à prostituição. O eleito, ele é alguém que foi eleito para as boas obras. Além disso, um eleito é alguém que despreza os ídolos e busca servir a Deus. Agora o versículo 9. Pois eles mesmos, tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. E aqui, irmãos, a palavra ídolos, aqui, ela não significa somente, ou não deve se restringir somente aos ídolos de barro, de gesso, que muitos adoraram, mas a qualquer elemento que ocupa o centro do coração e que não é Deus. O eleito não é alguém que diz assim: meu filho é tudo para mim. O eleito não é alguém que diz: meu marido é tudo para mim, sem ele eu morro.
Um eleito não é alguém que diz, o meu emprego é tudo para mim. Um eleito não é alguém que diz, a minha família é tudo para mim. Um eleito é alguém que considera todas essas coisas importantes, mas que diz, Jesus é tudo para mim, e sem Ele eu não vivo. Por fim, obviamente, um eleito é alguém que vive na prática da santidade, pois ele foi chamado para as boas obras. Então, irmãos, o que vimos nessa noite até agora foi que Deus, Ele escolheu um povo. Escolheu um povo para amar. E a causa desta escolha não foi uma previsão do futuro que Ele fez. Deus não é um vidente. Mas a causa desta escolha foi o próprio bom desejo do seu coração. Deus, Ele escolheu amar você, porque Ele quis amar você verdadeiramente. Por fim, podemos tirar algumas aplicações desse estudo de um modo mais prático. Irmãos, vocês lembram do que a gente viu ontem? Foi o que a gente viu ontem? Sim. Foi o que a gente viu ontem. Vocês lembram? O que é que isso significa? Que o homem é mau. Pronto, o homem é mau e todas as escolhas dele seriam mal. Então, a Marla é má. Todas as escolhas dela são más. Eu digo assim, Marla, você quer Jesus? Qual é a resposta óbvia? Não. Pela minha própria vontade, seria carne, né? Carnal era não. Pronto. Mas quando Deus nos transformou, né? Nos deu um novo coração espiritual, aí nós aceitamos e queremos Deus não pela nossa própria vontade, mas pela glória dele. Pronto. Então, a resposta da Marla seria não. Imagine agora que domingo eu digo assim, irmãos, vamos fazer um evangelismo geral na cidade de Morada Nova. Vamos alcançar as pessoas que não conhecem Jesus. Essas pessoas que não conhecem Jesus, qual é a vontade que governa a vida deles? Sua própria vontade, ou a vontade da carne, como a Marla disse. Eu pergunto para vocês, se a Bíblia diz que o homem não quer Deus, faz sentido eu ir oferecer? Como é? Faz sentido, qual é a lógica? Eu sei que a resposta é não. Aí vocês já tiveram essa experiência, rapazes? Você quer namorar com uma menina? Você vai pedir e sabe que a resposta é não. O seu amigo diz assim, o não você já tem. Mas você ainda vai naquela expectativa de poder ter um sim. Você vai que ela diz sim. Vai que dá uma doida nela, ela me quer. Mas aqui não, está fechada. O Felipe foi enfático ontem. O homem não quer Deus. Não quer Deus. Então para que eu vou evangelizar? Para que eu vou evangelizar? Qual é a causa da evangelizar? Se a resposta é não, e não existe uma margem, uma possibilidade para ser sim, pois naturalmente o homem sempre vai dizer um não. Qual a margem para me evangelizar? Essa doutrina que a gente viu agora. Porque Deus escolheu um povo. E na Bíblia, os apóstolos, os discípulos ali no período posterior à subida de Jesus, eles não se motivavam para pregar o evangelho baseado no resultado. Não, eu vou evangelizar porque muitas pessoas vão crer. Eles sabiam que as pessoas eram más, mas eles iam motivados pela eleição. Observe aí como Deus ele motiva aqui Paulo nesse texto. Atos 18, 9 a 11. Vamos ver isso claramente. Atos 18, 9 a 11. Olha aí. Teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse, não temas, pelo contrário fala e não te cales, porquanto estou contigo e ninguém ousará te fazer o mal. E qual era a razão de Paulo ter que continuar ali? Pois tenho muito povo nessa cidade. Deus ele disse assim para Paulo, Paulo, permaneça aí, sirva com vigor, não desanime, e a causa disso é porque pessoas vão se arrepender, e pessoas vão dizer sim para o chamado à salvação. Sabe por quê? Porque eu tenho um povo nessa cidade. Deus não está dizendo que tinha gente na cidade, mas ele tinha um povo. Irmãos, sabe por que a gente pode pregar o evangelho aqui em Morada Nova? É porque existem eleitos aqui. Existem eleitos aqui. E estes eleitos, eles vão ser salvos.
Olha aí que verdade maravilhosa para alguns irmãos aqui. Irmãos, tem pessoas que a gente ora toda quarta-feira para pessoas se converter. A gente ora toda quarta-feira. E nada. E a gente pode pensar, não, vamos parar de orar. Vamos falar, vamos deixar para lá. Não. Se for um eleito, vem. Se for um eleito, vem. Eu me lembro de uma história que eu ouvi certa vez, de um casal que estava numa casa e chegou um homem para pregar o evangelho. Esse homem chegou lá e disse assim, rapaz, eu posso pregar o evangelho? A mulher disse assim, não! Aí o marido, deixa de ser mal educado, você pode. Só porque essa mulher disse aí, você pode. Rapaz, vamos começar a pregar o evangelho para ele. Aí ele, eu posso voltar amanhã? A mulher, não! Aí você pode. Aí por causa disso, de natureza ruim, o homem começou a deixar o homem pregar o evangelho para ele. História real, não é uma história fictícia não, aconteceu com um amigo meu. Aí o que aconteceu? O que aconteceu foi que os dias foram passando e ele frequentemente pregando o evangelho para aquele homem e a mulher não queria nem ficar no mesmo cômodo que eles, ela ia lá para a cozinha. Eles na sala lá, tendo estudo e ela na cozinha. Igual um siri dando uma lata, irada. Não queria que pregasse o evangelho na casa dela não. Certo dia, depois de um tempo, chegou um momento decisivo no estudo. E aquele homem disse assim para o homem que ele estava visitando, para o senhor: o senhor já ouviu muito a respeito do evangelho. Você gostaria de crer em Cristo e ter sua vida transformada? Aí o senhor olhou para ele e disse assim: ainda não. Aí a mulher saiu da cozinha e disse assim: ele ainda não, mas eu sim. Por que isso? Porque Deus escolheu um povo, irmãos. Às vezes é quem a gente menos espera. Não é o mais bonito, não. Eu estou aqui, ó. Sou eleito. Não é o mais simpático, mas Deus escolheu um povo. E é por isso que a gente pode evangelizar. Deus tem um povo a ser resgatado aqui em Morada Nova. Deus tem um povo. Talvez seja o seu marido. Talvez seja o seu pai, que há anos tem resistido ao evangelho. A gente vai ver isso em alguns pontos mais à frente. Mas Deus tem um povo. E o seu povo vai crer. E sabe qual é a base disso? Não é que o cara é gente boa, não. É porque Deus escolheu amar um. Mesmo aquele sendo nosso cego. Mesmo ele sendo o pior dentro do mundo. O evangelismo não é um ato aleatório baseado na adesão ou não de pessoas. Devemos pregar, pois os eleitos ouvirão. O que é que diz lá em João 10, 27 a 29? João 10, você está em Atos, volte aí um pouquinho, que você encontra João 10, 27 a 29, que diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que o Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Irmãos, Deus escolheu um povo, e por isso a gente pode evangelizar, porque as ovelhas ouvirão. Em segundo lugar, nós devemos adorar a Deus pelo seu amor. A nossa salvação não é uma ocasionalidade, a nossa salvação não é um acidente. Você não foi salvo por acaso, mas antes de haver mundo, antes do mundo ser mundo, Deus já nos amava. Antes do pai e da mãe do Cláudio escolher que ele se chamaria por este nome, Deus já havia designado o propósito de amar o Cláudio. Não porque o Cláudio seria um empresário, não porque o Cláudio seria um pai, não porque o Cláudio seria alguém bom, mas porque Deus escolheu amar ele, porque ele quis, pelo bom conselho da sua vontade. Em terceiro lugar, podemos descansar, sabendo que a nossa salvação não depende de nós mesmos. Isso não anula nossa responsabilidade, mas demonstra que a ação de Deus não será anulada por nossas falhas. Filipenses 1,6 vai dizer o quê? Filipenses 1,6. Pronto. O que começou a obra em vocês, o que escolheu vocês, Ele vai completar. A salvação, ela não é uma ação que é deixada pela metade, mas Deus vai completar a obra. Para finalizar,
e por fim eu vou abrir para algumas perguntas, é importante que estabeleçamos uma relação lógica desse ponto aqui das doutrinas da graça com o anterior. Vimos que o homem é totalmente mau e que não pode escolher Deus. Assim, é glorioso saber que Deus escolheu o homem. Já que o homem não podia escolher Deus, Deus escolheu o homem. Essa escolha de Deus não se baseou no que o homem faria, porque todas as obras do homem seriam más, mas do início ao fim, a nossa salvação é uma decisão de Deus. Ainda na eternidade passada, Deus escolheu nos amar. Spurgeon disse o seguinte: eu creio na doutrina da eleição, porque eu tenho absoluta certeza que se Deus não me escolhesse, eu jamais o escolheria. É isso que a gente está vendo hoje, irmãos. Deus, Ele lhe escolheu, porque você jamais escolheria Ele, não importava quantos milhões de anos você passasse sobre essa terra. Não existe um futuro possível, não existe um futuro real, em que você diria sim para Deus, e que Ele não era a causa deste sim. A doutrina da eleição incondicional nos humilha, porque ela nos mostra totalmente incapazes. Ela nos mostra que a gente não é nada, que nós não somos o personagem principal nessa história, não. A gente não é nem o coadjuvante, a gente é aquele que fica segurando a luz, apontando para alguém ali. Ao passo que ela nos exalta, por mostrar que grande amor nos ofereceu o Senhor. É fácil amar quem me faz o bem. Fácil. Felipe me faz o bem? Eu gosto demais do Felipe. Me dá dinheiro, aí que eu gosto mesmo. Fácil amar quem me faz o bem. Mas quem eu vi que só faria o mal e ainda assim escolhi amar. Irmãos, que amor é esse? As doutrinas da graça, elas não são meramente um exercício intelectual de compreensão de um aspecto da salvação. As doutrinas da graça, elas nos ensinam a dar valor ao que Deus fez, porque Deus lhe escolheu. Ele escolheu lhe amar, não baseado no que você havia feito. O Rei do Universo escolheu incondicionalmente nos amar. Essa é a lição de hoje. Estão vendo? Vocês estão aprendendo agora um evangelho que talvez vocês não conheciam, não. Torna as coisas mais profundas. Para mim, torna as coisas mais legais. Então, irmãos, de modo simples, 5 pontos do calvinismo. Primeiro, provação total. O homem é totalmente mau e jamais escolheria Deus. Como ser salvo? A história começa com Deus escolhendo o homem, mesmo ele sendo mau. Eleição incondicional. Segundo ponto. Amanhã a gente vai ver como Deus salvou estes homens. Porque Ele escolheu salvar. Mas qual foi o método que Ele usou para isso? A gente vai ver por meio da doutrina da expiação limitada. Alguma pergunta, algum comentário? Deu para entender? Deu? Pronto, seu Zé Maria antes de ontem, perguntou assim para mim: Pastor Mateus, o arminianismo, ele tem base? A resposta é sim. E hoje ele chegou à conclusão que eu queria que ele chegasse. Ele só não tem uma base certa. Ele tem base. Só não é uma base correta. São visões contraditórias. Antes do nosso exercício, para estabelecer. Tem gente que diz assim: eu vejo lado bom no calvinismo e no arminianismo, por isso eu não sou nenhum dos dois. Você percebe como isso é uma afirmação esquizofrênica, porque verdades opostas. É tipo eu dizer, eu gosto de açúcar e não gosto ao mesmo tempo. Alguém dizer que tem vantagem dos dois lados é não entender o que é que está sendo dito por nenhum dos dois. São visões antagônicas. Então, nós devemos tomar uma posição. Estamos vendo que a posição bíblica, até agora, tem se apresentado tulipa.